muito bem-vindo a mais uma aula. Você que está aí fazendo a revisão de tudo, né? Todos os pontos do seu edital. Nós vamos falar de um agora que ele vem sempre assim, nas provas do CESP. Então, ele vem sempre com esse nome. Veja. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Então, a banca, nas suas provas, sempre coloca assim, relações de coordenação entre orações e entre termos de oração. O que a banca quer com isso? Então, veja que nós vamos estudar de uma vez só, eu vou revisar tudo. As orações, nós vamos fazer revisão de orações na sequência, mas antes de entrarmos na revisão de orações, nós vamos revisar análise sintática. Por quê? A banca fala de relações de coordenação e num outro item ela fala relações de subordinação entre termos da oração. Então, o que é isso? Isso é análise sintática. E é isso que nós vamos revisar. Confie em mim que antes de irmos às questões do CESP, você vai treinar bastante comigo, antes de irmos às questões, eu vou aqui revisar com você aquilo que é necessário na teoria. Então, é uma revisão um pouco extensa? É. Mas é uma revisão necessária. Tudo que eu não falar, não se preocupe, porque não é importante para o CESP. Nós não vamos revisar tudo de análise sintática, você nem vai aguentar. Análise sintática é um dos assuntos mais complexos e extensos da gramática. Você não precisa disso. Você precisa agora de uma revisão pontual daquilo que é importante para as provas do CESP. É isso que eu vou fazer aqui com você. Então, vamos lá. Análise sintática. Termos da oração. Vamos começar pelos termos integrantes, os chamados complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. O CESP fala muito em complementos verbais. Quando ela fala complementos verbais, incluem-se aí o objeto direto e o objeto indireto. Então, atenção, a nomenclatura que a banca usa é um pouco diferente, tá? Às vezes ela não fala objeto direto, objeto indireto. Ela fala complemento direto ou complemento indireto, tá bom? Então, anote aí que se ela falar complemento direto ou complemento indireto, ela estará querendo dizer isso aí, objeto direto ou indireto. Há também o complemento nominal e o agente da passiva. Então, vamos começar pelo objeto direto. O que você precisa relembrar? Objeto direto é aquele que completa um verbo transitivo sem preposição obrigatória. O objeto direto é aquele que não tem preposição. Exemplo: vais encontrar o mundo. Quem encontra, encontra alguma coisa. O mundo, objeto direto. E olha, eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Ao longo dos exemplos. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, é o verbo principal que é o mais importante. É ele que tem a transitividade. Ele é o verbo, ó. Nesse caso, quem tem a transitividade é o encontrar, que é o verbo transitivo direto. Então, é importante você anotar aí que numa locução verbal, quem carrega a transitividade é o principal. Lembrando que principal é o último verbo, tá? Então, toda vez que você precisar saber a transitividade da locução verbal, se é transitivo direto, se é indireto, você vai olhar para o último verbo. O outro verbo, ele é auxiliar. Ele não tem transitividade, tá bom? Tá, aí na hora de substituir o mundo por um pronome, eu vou usar o pronome o. Vais encontrá-lo. Tá, outra coisa que eu quero que você se lembre é disso, olha. Os pronomes o, a, os, as substituem os objetos diretos, ou seja, os objetos sem preposição. E os pronomes lhe e lhes substituem os objetos indiretos, ou seja, os objetos com preposição. Por isso que aqui, na hora de substituir o objeto direto, usamos o pronome o. Vais encontrá-lo. Tá bem? Admiro a todos. Olha, esse a todos, você
vê de cara uma preposição, não é? Aí a pergunta que você faz é: será que ele é um objeto indireto porque ele vem com preposição? Então aí vai mais uma dica. Para você saber se um termo é objeto direto ou indireto, você precisa ver a regência do verbo. É a regência que vai determinar. Então, para eu saber se a todos é um objeto indireto ou não, eu olho para o verbo. Quem admira, admira alguém. O admirar é verbo transitivo direto. Quem admira, admira alguém. Ah, Adriana, mas na hora eu fico meio zonzo com isso. Eu não sei se quem admira, admira alguém ou há alguém. Acontece isso com você? Então, às vezes, quando você vai ver a regência do verbo, bate essa dúvida de, poxa, quem admira, admira alguém. Ou quem admira, admira alguém. Se você costuma ter essa dúvida, isso é natural. Aliás, entenda que é muito comum que isso dê errado. Você ficar perguntando se é alguém ou alguém, é muito comum que não seja bom, sabe por quê? Porque está provado que normalmente as pessoas gostam do a alguém. Então olha só, na hora de você ver o que é melhor, admiro alguém, admiro a alguém, é muito comum que se prefira o a alguém, porque soa melhor. Colocar a preposição é bom, é gostoso, mas nem sempre dá certo. Então não fique fazendo esse negócio de admiro alguém, admirar alguém, para saber se o verbo é direto ou indireto. Substitua ali, coloque ali ao lado do verbo o substantivo menino, para ver se ele pede ou não preposição. Você conhece esse macete que eu uso, que é o macete do menino? Como é que é? O macete do menino, para quem não conhece, é assim, ó. Se você não conhece, é assim. Para você saber se o verbo pede ou não preposição, você coloca menino ao lado do verbo. Porque menino é um substantivo no masculino singular. E é mais fácil quando é masculino do que quando é feminino. Porque quando é feminino você não sabe se vem com crase ou sem crase na hora de falar. Então é porque você vai falar, você não vai escrever esse negócio, você vai falar. Aí você vai dizer, ó, é admiro o menino. O que é certo? É admiro o menino ou é admiro ao menino? Como é que você falaria isso? Ah, você falaria quem admira, admira o menino, não é? Ao menino, não. Tá, quando você coloca menino, então você vê que ele não pede preposição. Esse verbo é transitivo direto. Colocar menino ao lado do verbo é um ótimo macete para ver se o verbo pede ou não preposição. Nesse caso, então, o verbo admirar não pede. Se ele não pede, então, a todos é objeto direto, não é? Só que ele é um objeto direto que vem com preposição. Ele é o chamado objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado, o nome já diz, né? É um objeto que é direto, mas vem com preposição. Teoricamente, ele teria que vir sem, porque ele não pede. O verbo não pede preposição. Mas nesse caso a preposição veio. Por quê? ênfase. Porque quando você usa a preposição, você está enfatizando. Dizer admiro a todos é muito mais enfático do que dizer admiro todos. Então fica muito mais expressivo. É por uma questão de ênfase, expressividade. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Vem comigo, ó. Beleza. Objeto direto preposicionado. Ele não é indireto, repito, porque o verbo é transitivo direto. Então, sempre verifique a transitividade do verbo, tá? Depois, aguardavam-me desde cedo. Você tá vendo esse me? Esse me é o que eu chamo nas provas de coringa. Existe o grupo dos coringas. Já ouviu falar disso? Como assim coringas? Vamos lá. Lembra que nós vimos que para substituir objetos diretos, anote aí para revisar. Os pronomes o a, os as substituem objetos diretos, ou seja, complementos sem preposição, não é? Os pronomes lhe e lhes substituem objetos
indiretos, ou seja, complementos com preposição. Ou qualquer outro, eu coloco o objeto indireto, mas pode ser qualquer complemento preposicionado, tá? Esse lhes aqui, eles só entram no lugar do que tem preposição. Isso você já sabia. E agora eu preciso falar dos coringas, tá? Os coringas, me, te, se, nos e vos. Eu gosto de chamá-los de coringas, por quê? Porque assim você memoriza que eles podem ser tanto uma coisa quanto outra. Eles tanto podem ser ODs, quanto podem ser OIs. O que vai determinar a função desses coringas é, mais uma vez, a regência do verbo. Por exemplo, se eu digo, viu-me na festa, esse me é objeto direto, não é? É objeto direto. Por quê? Porque quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. O verbo ver é transitivo direto. Então, esse me é OD, objeto direto. É a regência do verbo que vai determinar a função do me. Veja, outro exemplo. Obedeceu-me prontamente. Então, vamos lá. Esse me, como é que eu sei o que é o me? A regência do verbo. Não é? Quem obedece, obedece a alguém. Esse verbo é transitivo indireto. Não é? Então, esse me é objeto indireto. Repito, isso não é só para o me, não. Isso é para qualquer coringa. Então, eles podem ser diretos ou indiretos, dependendo da transitividade do verbo. Tudo bem? Bom, o que você está estudando comigo? Você está estudando os complementos verbais. Você acabou de ver o objeto direto. Volte a ele comigo. Então, você viu que o objeto direto é aquele que não tem preposição obrigatória. E viu que a preposição não é obrigatória, mas ela pode aparecer. É o caso do objeto direto preposicionado. Você viu também o último exemplo, vamos a ele. Ele traz o me, que é um coringa. Para eu saber a regência aqui do aguardar, eu vou usar o macete do menino. Quem aguarda, aguarda o menino, não é? E não ao menino. Então, o aguardar é transitivo direto. Então, esse me é objeto direto. Tudo bem? Agora, o objeto indireto. Objeto indireto é aquele que é obrigatoriamente preposicionado. O CESP gosta também de chamar de complemento indireto, tá? De vez em quando a banca fala complemento indireto ou objeto indireto. Ele vem sempre com preposição. Exemplo, ele só pensa na prova. Quem pensa, pensa em. Na prova, objeto indireto. Falou aos filhos. Quem fala, fala a alguém. Objeto indireto. Veja que a preposição pode ser a preposição em, pode ser a preposição a. Então, é qualquer preposição aí. Outro detalhe. Na hora de substituir um objeto indireto por um pronome, eu vou usar o pronome lhe ou lhes, tá bom? Falou lhes. E o último exemplo traz um coringa. Ousas desobedecer-me? Bom, aí o que eu te ensinei? Coringa é aquele que pode ser direto ou indireto. Tudo depende da regência do verbo. Vou ao verbo e pergunto a regência dele. Quem desobedece, desobedece a alguém. Desobedece ao menino. O verbo é transitivo indireto. Quem desobedece, desobedece a. Se ele é transitivo indireto, esse me é o objeto indireto. É um coringa. Tudo bem? Agora, o complemento nominal. Complemento nominal é aquele que completa um nome. O que é nome? Nome pode ser substantivo, adjetivo
ou advérbio. Quando se diz que complemento nominal completa nome, inclua aí em nome essas categorias, substantivo, adjetivo, advérbio. O complemento nominal, ele vem sempre com preposição, sempre. Exemplo, colocação de cartazes. De cartazes está completando colocação. Colocação é nome, é substantivo, né? Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Na frase seguinte, a decisão foi favorável aos alunos. Aos alunos está completando favorável. Favorável é nome, é adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. E o último exemplo, o deputado discursou favoravelmente ao projeto completa favoravelmente, que é nome, é advérbio. Completa advérbio e vem com preposição, complemento nominal. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que o complemento nominal, ele completa nome. E que nome é substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? E complemento nominal, ele vem sempre preposicionado. Então, nesse sentido, ele é muito parecido com objeto indireto. É que o objeto indireto, ele completa verbo. E o complemento nominal completa nome, tá bom? Essa é a diferença entre eles. Mas ambos vêm com preposição, tá bom?